Deixa eu voltar com a nossa equipe ao vivo para um assunto bem sério. Na tarde de hoje, uma coletiva, João, foi realizada aqui em Cascavel para falar sobre a sindicância que apura uma denúncia de abuso em um centro municipal de educação infantil, aqui mesmo em Cascavel. Quais as novidades que a gente tem sobre esse caso? Lembrando, era aquele agente, na verdade, de apoio que foi condenado a muitos anos de prisão, de acordo com os pais, continuava em sala de aula, né? Exatamente, Wagner. O que a gente tem de novidade é que foi instalado, toda uma sindicância para entender o porquê que esse processo demorou tanto, porquê que esse servidor continuou atuando ali nas escolas. Então essa sindicância está finalizada. O que a equipe ali que fez essa investigação teve como conclusão foi que tiveram ali alguns problemas realmente no percorrer dessa sindicância e a presidente desse processo que estava investigando o servidor público, agora ela vai passar a ser investigada por um outro processo administrativo para entender também o porquê dessa demora. Ao longo dessa sindicância que estava investigando tudo isso, essa servidora que estava conduzindo o processo contra o outro servidor acusado de abuso, ela disse que teve algumas dificuldades, como por exemplo, não tinha um psicólogo no município de Cascavel que era capacitado para fazer uma escuta ativa com essas possíveis vítimas, que eram crianças, então não tinha um psicólogo adequado para fazer essa escuta. E ela também disse que tinha dificuldades, às vezes, de notificar esse servidor público dessa investigação para que ele comparecesse, para que ele prestasse esse depoimento. E todas essas dificuldades, Wagner, elas passaram por outras instâncias, podemos dizer assim, do Poder Executivo aqui de Cascavel. O que foi explicado para a gente nessa coletiva, por exemplo, é que o processo administrativo ele tinha, por exemplo, uma duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Para que essa prorrogação acontecesse, a presidente da sindicância tinha que pedir uma autorização para o prefeito, que na época era o prefeito Leonardo Paranhos, ou seja, o prefeito Leonardo Paranhos teria autorizado a prorrogação desse processo administrativo. Então, em tese, como ele assinou nessa prorrogação, ele estaria ciente que esse processo teria algumas dificuldades e só posteriormente foi, por exemplo, conseguido esse psicólogo para fazer a escutativa, foi conseguido a notificação desse servidor público, mas tudo isso demorou bastante. Além disso, de ter esses pontos que eu acabei de citar, dessas dificuldades, esse processo ele trouxe, vamos dizer assim, algumas recomendações para o Poder Executivo que já foram, algumas delas inclusive já foram até colocadas em práticas. Uma delas é, por exemplo, que os secretários municipais vão ter um papel mais importante nessas investigações de servidores, por exemplo, em casos de abusos sexuais. Eles vão ter mais responsabilidade, vão ter que acompanhar de perto esses processos para que eles não se prolonguem como esse que aconteceu. Além disso, a gente teve a nomeação de uma corregedora aqui em Cascavel. A gente estava sem uma pessoa nesse cargo desde o ano de 2023, o que pode ter contribuído para toda essa demora no processo. Então essa corregedora ela foi nomeada hoje, numa publicação extraordinária do Diário Oficial do município. Quem participou dessa coletiva para dar todas essas explicações, inclusive até de uma forma um pouco estranha, não foi o prefeito Renato Silva e também não foi a secretária de Educação aqui de Cascavel, Márcia Baldini. Quem prestou todas essas informações, serviu como porta-voz, foi a secretária de Comunicação, Beth Leal. Então a gente vai escutar um pouquinho do que ela passou dessas informações para a gente ouve agora a secretária nesse momento. A presidente da comissão do processo administrativo da época, ela será responsabilizada, na verdade, ela vai sofrer um processo administrativo disciplinar, então um PAD, o prefeito já determinou a abertura desse PAD, comissão já está sendo formada, com a indicação de um servidor para a presidência e mais 2 servidores para compor essa sindicância. Então, inclusive, o prefeito já comunicou a servidora, que na época era a presidente da comissão. Outra sugestão que a comissão apresentou foi que todas as secretarias que agora, porventura, tenham um dos seus servidores respondendo a um processo administrativo, especificamente no que diz respeito a assédio, a abuso, que tenham uma atenção e um acompanhamento mais de perto do secretário. Não espere que o processo seja concluído para ter conhecimento, então, do procedimento. Aqui a gente está discutindo algumas questões em específico. Pensar no futuro e, para pensar nisso, a gente precisa entender, de fato, onde foi a falha.
Tanto que tem a comunidade escolar, nós somos uma das primeiras emissoras, o RIC Notícias trouxe a reportagem completa, porque a comunidade nos procurou com imagens do professor. Nós mostramos ele em sala de aula e, inclusive, fomos ao CEMEI, que é na região do Canadá, onde o meu filho estava também na fila para ir para lá e acabou indo para o 14 de novembro, mas que eu tenho todos os meus colegas, porque morava nessa região. Depois virou esse pandemônio, com a condenação de 30 anos desse professor e que, segundo a prefeitura, todo esse tempo estava fora da sala de aula. Com imagens, nós provamos o contrário e agora sim, vindo dizendo quem errou ou não errou, enfim. Mas para não errar novamente, a gente precisa saber quem foi o responsável, como chegou a esse erro e, claro, esse momento que nós estamos falando do que está sendo feito, quem está sendo aí investigado por abuso sexual tem que ficar fora de sala de aula, isso demorou, inclusive, poderia ser uma movimentação dos legislativos, do executivo, anterior até a essa questão. Agora, não aconteceu. Vamos pensar no futuro, mas também sem esquecer o que aconteceu e quem foram os responsáveis e como chegaram a esse erro. A palavra é essa, foi um erro, uma falha grave.